Paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, meu irmão, minha irmã. Hoje quero trazer uma palavra para você. Eu quero, junto com você, vamos estar estudando e refletindo sobre as 7 trombetas, que está no livro do Apocalipse, que começa no capítulo 8 do livro de Apocalipse. Irmãos, a trombeta sempre foi usada para avisar. Quando Deus deu mandamentos, deu ordenanças para que tocassem as trombetas. Cada som tinha um significado. Então, as trombetas sempre foi usado para avisar, para que as pessoas ou o exército se prontificasse, se preparassem, ou para marchar, ou para guerrear. Então, as trombetas são usadas especificamente para avisar. E aqui, no Apocalipse, as 7 trombetas também servirão para avisar. Só que as trombetas serão acompanhadas de juízos. E eu acredito, estudando a palavra do Senhor e sabendo o que o Senhor está realizando nos nossos dias, as 7 trombetas, os juízos das 7 trombetas vão cair sobre o reinado da besta e do falso profeta. Então, amado, as nações que vão se unir e formar o 8º império da besta, que a Bíblia diz que o 8º império será o 5º, ou seja, o 5º império vai ressurgir e o 5º império ressurgido será o 8º império. Então, amado, essa trombeta, junto com seus juízos, estará avisando a besta e as nações que se aliaram a ela, e as nações que se uniram à besta, que conclamaram a besta como líder mundial. Então, essas nações, eu acredito que elas ficam entre a Europa e a África. Todas essas nações entre Europa e África são as que dominaram o mundo antigo e foram as nações que tentaram destruir o povo judeu. Então, o povo judeu, desde a primeira cabeça, porque no livro de Apocalipse, a besta tem 7 cabeças, representa 7 impérios. 6 impérios vieram, e o 7º império também já veio, e agora estamos esperando o 8º império, que sairá do 7. E segundo a palavra de Deus, será o 5º império. Nós sabemos que o 5º império foi o reino da Grécia. O 5º império foi o império grego. E nós sabemos no livro de Daniel que o império grego ele é representado por um leopardo. E nós vemos que a besta no capítulo 13 também é representada por um leopardo com 7 cabeças de leões e patas de urso. Então nós vemos aqui uma união dos 4 últimos impérios que vão se unir para tentar destruir agora o Israel espiritual, que é constituído de judeus e gentios. Porque, como Paulo disse, todos estão debaixo do pecado. Então, todos precisam da misericórdia de Deus. Judeus e gentios, se quiserem ser salvos, se quiserem ser libertos, se quiserem receber a vida eterna, precisam confessar Yeshua como seu Mashiach, precisam confessar Jesus como seu Messias,
Jesus é o único e o verdadeiro Salvador. Sem Jesus não há salvação. Se você não confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, somente através do sangue de Jesus, que é a expiação eterna de Deus para os seres humanos, é que os seres humanos receberão o perdão dos seus pecados. Então, o crente, o ser humano, recebe o perdão dos seus pecados através do sangue de Jesus. Para que ele receba este perdão, ele precisa confessar o Senhor Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador e Senhor, obedecendo os seus mandamentos. Mandamentos que Jesus recebeu do Pai, Jesus transmitiu para nós. Transmitiu para os seus apóstolos para os servos do Senhor, e hoje nós temos, né, a segunda escritura. Nós temos a primeira, que é chamada de Velho Testamento, e temos a segunda, que é chamado Novo Testamento do Senhor Jesus Cristo. Então, amado, isso é muito importante para a minha vida e para a tua vida. E as 7 trombetas tem como finalidade, o juízo das 7 trombetas tem como finalidade avisar a besta e os seus aliados, avisar as nações que se juntaram à besta, que o Senhor Jesus está vindo. Então é um aviso para que eles se arrependam, é um aviso para que eles se arrependam dos seus pecados, das suas prostituições, amém? Dos seus crimes, dos seus assassinatos, enfim, de tudo aquilo que a gente vê que está acontecendo no mundo hoje. A gente vê no caso da Rússia e da Ucrânia, milhares de pessoas sendo mortas, um país sendo destruído pelo outro país. E isso em vários lugares da terra. Então a gente está vendo o que está acontecendo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando Deus entregou a Jesus a autoridade nos céus e na terra. Então, toda a autoridade nos céus e na terra está nas mãos do Senhor Jesus. E Jesus está mostrando, através das 7 trombetas, que o juízo virá sobre o reino da besta, sobre todas as nações que estão unidas à besta, serão disciplinadas pelo Senhor. Então o império da besta vai começar a ser enfraquecido através do juízo das 7 trombetas. É um aviso. Deus vai estar avisando as nações. Se eles continuarem aliados à besta, se eles continuarem unidos à besta, eles sofrerão esses castigos. Eles sofrerão junto com a besta esse grande castigo das 7 trombetas. Então eu quero aqui ler para vocês. Eu vou ler aqui para que vocês entendam, para que vocês possam ter esse entendimento. Vamos começar pela primeira trombeta. O primeiro aviso do Senhor Jesus. Primeiro aviso do nosso Deus através de Jesus para a besta e os seus aliados, para as nações que se aliaram à besta. Isto é muito importante que você guarde no seu coração. Amém, amado? Então, essa é a introdução que estamos fazendo e vamos começar, então, a falar sobre as trombetas. A primeira trombeta tocou-se e houve saraiva de fogo misturada com sangue, e foram lançadas na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores da terra, e toda a erva verde foi queimada. Aqui nós vemos uma chuva de pedras, de fogo caindo do céu sobre a terça parte do reino da besta, assim eu creio. E vai ser queimada a terça parte das árvores e as relvas do campo. Então os campos serão queimados.
Hoje nós sabemos, tanto as árvores que produzem frutos e os campos que produzem alimentos. Então, a terça parte do sistema alimentar, a terça parte do sistema da agricultura, da produção de alimentos do reino da besta, será atingido. Então, a terça parte será atingida. Será queimada, tanto as árvores como os campos, como as ervas do campo. Então, isso fala da produção de alimentos. E vai ser afetada, vai ser queimada. Então, isso vai trazer uma grande escassez de alimentos no reino da besta, nas nações que fizeram aliança com a besta. Isso é muito importante, para que eu e você tenhamos esse entendimento. Então, a primeira trombeta, o primeiro juízo, vai ser sobre a produção de alimentos. Não só produção de alimentos, também vai causar o problema da atmosfera, do ar. O ar se tornará mais tóxico porque grandes quantidades de fumaça vai subir para o espaço. Então vai criar um ambiente bastante contaminado. Então vai causar muitas dificuldades, muitos problemas respiratórios para esta área. Então vemos que o juízo do Senhor sobre a terça parte do reino da besta e das nações aliadas à besta vão sofrer. Não vai ser fácil. Mas o Senhor fará isso para que essas nações que se aliaram à besta possam se arrepender, possa mudar a sua atitude, porque essas nações, junto com a besta, vão estar perseguindo os crentes, vão estar perseguindo os servos do Senhor, vão estar perseguindo a igreja do Senhor, vão estar perseguindo o Israel espiritual de Deus, formado por judeus e gentios. Jesus avisou a sua igreja que no mundo eles teriam aflições, mas que ele venceu o mundo. Então, amado, esses juízos virão para que haja um arrependimento dessas nações, porque certamente a besta não vai se arrepender. Mas as nações que estarão sob o domínio da besta é que vão sofrer esse juízo, é que vão sofrer essa disciplina. Mas o Senhor faz isso para que haja um arrependimento, para que o povo dessas nações possam se arrepender e possam confessar o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida antes que ele manifeste a sua vinda. Então, este é o primeiro juízo que o Senhor vai lançar sobre a besta e sobre as nações que se aliaram à besta. Este é o primeiro juízo. Então, nós vamos para o segundo juízo, para a segunda trombeta. Vamos ver o que vai acontecer com a besta e com os reinos e com os países, com as nações que se aliaram à besta. Isso na próxima mensagem. Então, vamos para a segunda trombeta. Deus te abençoe, meu amado, em nome do Senhor Jesus. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like, de compartilhar e fazer o seu comentário. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se prepare. Nós vamos para a segunda trombeta. Vamos mostrar para você o que vai acontecer com a besta e as nações que se uniram à besta. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.